ficou lá. Então esse é a segunda parte do livro do Comunicação Não Violenta, né? E dando continuidade, eu falei dos primeiros 6 capítulos, agora eu vou continuar comentando um pouquinho ainda sobre o capítulo 6, que fala sobre ambiguidade, né? Que nós temos que ser bem claros no que a gente deseja. A ambiguidade é muito pernicioso, né? É uma linguagem alienante que o Rosenberg fala no livro. Então, ninguém tem o dever de adivinhar o que o outro pensa. Por isso que nós temos que falar, ter consciência, deixar claro, e muitas vezes perguntar se nós fomos entendidos naquele momento, né? Não toda hora, porque aí fica bem chato, né? Então, não de uma forma de exigência, porque a exigência é punição, é algo forçado, é algo que critica, é algo que julga. É diferente do pedido. O pedido recebe com empatia, aquilo que as pessoas não entenderam. Com sinceridade, né? Principalmente por sinceridade, a empatia se relaciona. Por exemplo, se a pessoa pediu para limpar a casa, por exemplo, a pessoa não fez. Daí, se o outro se zangar, ficar bravo, tentar punir a outra e algum tipo de represália, é porque ela está fazendo uma exigência. Ela não fez um pedido. Então, o pedido se faz para uma pessoa, e se a pessoa não fizer, tudo bem, né? Não se pode fazer nada, né? Agora, se for uma exigência, a pessoa pune, a pessoa julga, a pessoa força, critica a outra, né? Então, a empatia é muito mais pela presença, né? Perguntar o que a pessoa deseja ouvir, né? Se a pessoa quer ouvir aquilo que tem a dizer, observar se ela está prestando atenção no que tu vai falar e ouvir também, numa espécie de diálogo de forma respeitosa, né? Porque muitos monstros que nós observamos na sociedade são comportamentos que impedem da gente ver o comportamento humano daquele ser, né? Que obscurece a maneira de a gente ver, não demonstra, né, a empatia. E nós podemos mostrar a empatia a partir parafraseando algumas frases que a pessoa fala, né, pegando alguns trechos que ela diz e a gente colocando na nossa própria fala para que a pessoa se sinta ouvida, né? Porque a gente tem cursos de oratória, cursos de fala em todos os cantos do mundo, mas cursos para ouvir, saber ouvir bem, escutar bem, é raramente que se tem, ou talvez não exista. Eu, por exemplo, não conheço cursos de ouvir alguém, escutar alguém. Então, é importante também no capítulo 9, ele traz a autocompaixão. Então, não só o outro merece compaixão, mas também eu mesmo, né? Não se culpar, né? Eu deveria ter feito tal coisa. Esse não é uma afirmação para que a gente faça de maneira não violenta com nós mesmos. A mudança passa pelas necessidades. Então eu preciso saber por que eu fiz aquilo, com as minhas necessidades de buscar aquela ação que eu fiz, e se eu não estou satisfeito, né, eu preciso buscar de outra maneira, não só através do dinheiro, da opinião do outro, como recompensa, mas aquilo que eu realmente tenho necessidade, aquilo que me deixa feliz, como a gente comentou no livro 1, ali, né, no capítulo 1 das nossas resenhas aqui. Então, essa não ter ódio nem raiva, porque errou, né? Porque todo mundo tem essa possibilidade de errar, né? E o capítulo 10, ele vai falar sobre expressar a raiva, né? Então, há 4 maneiras de expressar a raiva. Então, a primeira delas é parar e respirar, né? Quando a gente recebe uma crítica, algo que gere raiva em nós, parar e respirar, identificar esses pensamentos, né? Lidar com a raiva sem se julgar,
né? Sem se culpar. Parar e observar, respirar, identificar pensamentos, é a segunda parte, né? Por que eu estou pensando aquilo? Pegar realmente os pensamentos e identificar eles, conectar as reais necessidades que eu tenho com aqueles pensamentos e expressar as nossas necessidades. Então eu tenho que, muitas vezes, expressar assertivamente, como a gente falou, o que eu penso, né? É muito importante que eu expresse o que eu penso, para que as outras pessoas também saibam, né, o que eu estou falando. Então, muitas vezes, o uso da força, ele vai falar no capítulo 11, às vezes como punição, né? Como a gente vê, a violência já era violência. Então, se você recebeu um soco no coleguinha, dá um soco também no coleguinha. Então, essa é uma forma violenta de reagir. Pela força, é uma comunicação violenta, porque não vai solucionar nada, e sim ver o outro como doente. Então, tem um caso, uma vez o filho chegou pro pai e disse assim: o fulano me bateu, velho. Ele disse: e tu não bateu ele de novo? Não bateu nele de volta? E aí a criança disse assim: pai, eu não vou bater nele porque ele é um doente. Então, vejam só, ele estava batendo. Então, muitas vezes essas reações que nós temos frente a um problema contra o outro é nada mais, nada menos do que aquela dor que nós sentimos, uma amostra da nossa doença, que nós temos que tratar. Então, ele lidou de uma maneira CNV com o colega, né, dando o exemplo e pela conversa dele, até ficaram amigos depois e tal, né? Então, a violência por medo, por punição, né, não nos resolve nada. Há religiões que dizem: se não fizer tal coisa, Deus vai te castigar. Então, tu até faz algum momento, né, algo assim por medo, mas depois você vai se desestimular com o tempo, né? Então, a questão é reconhecer a importância dos nossos atos, não só fazer porque vai ser punido, pela opinião dos outros, então pela nossa real necessidade, né? No capítulo 13 ele vai falar da apreciação. Muitas pessoas, às vezes, nos elogiam, né? Muitas vezes para pedir alguma coisa, para nos influenciar, né? Para pedir algo. Então, essa intenção oculta de influenciar as pessoas é uma forma alienante, assim como exigir, punir, julgar o outro, né? Não é uma linguagem que está pautada dentro do CNV, né? Porque o CNV, ele celebra, ele não espera nada em troca. Quando é um elogio, é simplesmente porque é um elogio, não espera nada em troca do outro, né? Porque celebra as conquistas, né? Como uma palestra, por exemplo. A pessoa fez uma palestra e aí o espectador chega lá e diz assim: nossa, achei maravilhosa a tua palestra. Aí tu pergunta: como assim? O que tu achou de bom na palestra? Aí a pessoa diz: achei tudo de bom na palestra. Então é preciso especificar, né? Especificar o que achou bom, por que achou bom, qual a maneira, né? E evitar, né? Aquele que é o palestrante, evitar a exaltação do ego e a falsa humildade, né? A falsa humildade é quando, não foi nada, ele diz, né? É uma falsa humildade. Então, nós temos que pensar no que aquela ação vai contribuir para o nosso bem-estar, a necessidade específica que foi atendida e o sentimento de prazer que se gera em consequência daquele ato que a gente faz. Então, são perguntas para que a gente norteie o nosso bem-estar e a comunicação não violenta em nosso dia a dia, né? Porque tem muita violência passiva, né? Quando é a fofoca da vida alheia, de frases que usamos para menosprezar os outros, minar a relação de uns com os outros. Então, isso é uma linguagem que não tem produtividade nenhuma, né? Que a gente tem que tirar fora, e é uma conversação alienante,
que não agrega nada. Então, existem quatro etapas para fazer um resumo aqui, 4 etapas da CNV, que é observar antes de reagir, sem julgar e sem avaliar, né? Se estão jogando lixo na rua, eu observo, estão jogando lixo na rua, né? Eu sei que é errado, mas eu não avalio aquilo, né? Não culpar os outros, assumir a sua responsabilidade em dizer, em falar que aquilo está errado, e expressar as necessidades e pedir. Então, olha, me sinto desconfortável quando você coloca lixo na rua. Você poderia colocar o lixo numa lixeira? Então, veja como a pessoa não se eximiu da responsabilidade em dizer, né? Observou, expressou suas necessidades a partir de um pedido. Não fez exigências, né? Não minou, não fez fofoca. Né? Então, essa é a nossa observação aqui sobre o livro da comunicação não violenta. É um livro excelente, ele traz mais exemplos no livro, é um dos livros mais vendidos, inclusive. Né? E eu espero que vocês tenham aproveitado, que seja útil para a reflexão de todos esse vídeo, e aguardo vocês nos próximos vídeos aí do canal. Um forte abraço e tchau!